O Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra 3 advogados, um despachante e um médico ortopedista. Eles são suspeitos de organizar um esquema para fraudar o requerimento de indenização para o pagamento de valores referentes ao seguro obrigatório DPVAT em Timóteo. O esquema foi descoberto nas investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. O principal articulador seria o despachante Fernando Veríssimo. Ele procurava vítimas de acidentes de trânsito e intermediava o processo de requerimento de indenização do seguro DPVAT, junto com um escritório de advocacia com sede em Montes Claros. As pessoas se acidentavam ou até mesmo não se acidentavam e então elaborava-se um laudo pericial que muitas vezes não condizia com a realidade da lesão sofrida por aquela pessoa. Segundo o promotor de justiça, eles são acusados de crime organizado e estelionato. Todas as pessoas envolvidas nessa fraude estão sendo processadas pelo crime de estelionato, ou seja, de ludibriar, de criar uma situação falsa para obter lucro indevido, e também essa organização constitui um crime e uma modalidade de organização criminosa, então todos os envolvidos estão respondendo por estes 2 crimes. O seguro DPVAT é cobrado anualmente junto à primeira parcela ou cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Ele reembolsa despesas com eventuais acidentes dentro do território nacional envolvendo veículo automotor. O recolhimento do DPVAT garante indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares devidamente comprovadas. É um valor que, com a fraude que se estabelece, sem dúvida alguma, esse custo é repassado para todas as pessoas que têm propriedade sobre o veículo automotor. Muitos discutem se é caro e, sem dúvida alguma, a empresa ela não fica com prejuízo. Isso faz parte, inclusive, no cálculo daquilo que todo ano cada proprietário de veículo automotor acaba pagando. Isso acaba sendo, de certa forma, impactado aí negativamente por parte das pessoas de bem. Quer dizer, as pessoas de bem acabam pagando por aqueles que querem praticar fraude, infelizmente. O delegado responsável pelo caso explica que os suspeitos contratavam um médico ortopedista de Timóteo que fazia laudos aumentando a gravidade das lesões das vítimas para possibilitar a fraude. Exemplo de uma pessoa que caiu da motocicleta, teve um corte no dedo com 3 pontos e depois, curiosamente, foi apresentado um laudo junto à seguradora em que ela havia fraturado a mão e o antebraço, fazendo com que então aumentasse a intensidade dessas lesões, bem como também os valores que deveriam ser recebidos. Dos valores das indenizações pagas, 70% ia para as vítimas e 30% para os intermediários, ou seja, os suspeitos de cometerem a fraude. A nossa produção teve acesso com exclusividade ao relatório do GAECO. Nele é possível ver as declarações das vítimas dos acidentes de trânsito. O relatório mostra que praticamente todos os demais afirmam que foram procurados ora em suas residências, ora na própria unidade hospitalar por Fernando. Esta metodologia era prática do grupo. Na declaração, uma das vítimas afirma que não compareceu em nenhuma unidade policial para registrar a ocorrência do acidente, que de fato recebeu uma indenização relativa ao seguro DPVAT em sua conta bancária, no valor, salvo engano, de R$ 2.300. E o relatório continua. As declarações firmadas apontam Fernando como a pessoa quem teria conseguido o boletim de ocorrência. A vítima ainda diz que não foi atendida pelo médico em pauta. Olha, nós temos vítimas diversificadas. Algumas tinham pleno conhecimento desse valor exorbitante recebido, outras não, mesmo porque nós estamos falando também de pessoas residentes em áreas rurais que não teriam condições de saber e não tinham também como ter conhecimento do valor que realmente lhes eram devidos. Chegando em inúmeros casos, quando do termo de declaração prestado por essas pessoas no órgão do GAECO, essas pessoas até mesmo se assustarem com o exame pericial apresentado junto à seguradora. O GAECO ainda investiga a possibilidade de a fraude ter se espalhado por outros municípios da região, como Ipatinga, Caratinga, Manhuaçu, Inhapim e São João do Oriente. Olha, nós podemos afirmar que as investigações elas estão avançadas, ok? Mas até por questões de sigilo, nós preferimos momentaneamente não detalharmos bem sobre essas outras cidades,
mesmo porque em momento oportuno certamente faremos também detalhar esse assunto. Ainda de acordo com o GAECO, o esquema no Vale do Aço seria um braço de uma organização criminosa que atuava em Janaúba, no norte de Minas Gerais. No ano passado, o Fantástico exibiu uma reportagem mostrando os detalhes do esquema. Um exemplo foi um homem que havia caído do cavalo e foi abordado por uma atravessadora que se fez passar por despachante. Por meio do esquema de fraude, do laudo médico e do boletim de ocorrência, ele recebeu a indenização do seguro DPVAT, que é voltado apenas para acidentes de trânsito com veículos automotores. Na época, o Ministério Público denunciou a empresa Veríssimo e Cardoso, de propriedade do despachante Fernando Veríssimo da Silva. Ele foi acusado de se associar com um escritório de advocacia para fraudar relatórios médicos e peças de ocorrência, visando o recebimento indevido do seguro. O despachante e os advogados envolvidos são os mesmos denunciados agora em Timóteo. São pessoas que já estiveram, inclusive, presas no norte de Minas, que também resolveram montar aqui, se assim podemos dizer, a sua organização para também agir aqui, colocando a população da nossa região aqui do Vale do Aço sobre esse crivo, sobre esta situação. Os representantes do GAECO ainda não sabem o valor total do prejuízo dado ao seguro DPVAT, mas as investigações continuam. Não se encerra por aqui o trabalho e a gente tem várias outras frentes de trabalho também, vários outros assuntos, vários outros crimes sendo investigados. A nossa produção entrou em contato com os advogados citados na investigação. Por telefone, eles informaram que não tiveram acesso ao conteúdo do processo e apenas irão se manifestar após tomarem conhecimento dos autos. Não conseguimos localizar o despachante Fernando Veríssimo, acusado pelo GAECO de ser o responsável por intermediar o esquema.